Os direitos fundamentais são direitos básicos, individuais, sociais, dentre outros, previstos na Constituição de 88. Por norma, os direitos fundamentais são baseados nos princípios dos direitos humanos. Será que os mesmos possuem limitação? Sim, pois os direitos fundamentais não são absolutos. Os direitos fundamentais podem sofrer limitações, restrições, de acordo com cada delimitação terminológica. Assim sendo, o direito fundamental não deverá ser utilizado para atos ilícitos. A restrição de um direito fundamental é uma limitação do âmbito de proteção ou pressuposto de fato desse direito fundamental. Robert Alex, um importante filósofo do direito alemão, em seu livro Teoria dos Direitos Fundamentais, diz que a restrição a um direito fundamental é uma ideia natural, quase trivial. Na Declaração Francesa de 1789, estabelecia-se que os direitos têm como limites os direitos de outros membros da sociedade e que estes limites apenas poderiam ser determinados por lei. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados por lei. Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, artigo 4º. Sobre o que vocês estão falando? Sobre limitação dos direitos fundamentais. Estava explicando a ela que nenhum direito fundamental é absoluto, citando Robert Alex e a Declaração Francesa de 1789. É preciso dizer que os direitos fundamentais podem entrar em conflitos com eles mesmos, podendo determinar a limitação, e um exemplo disso é o direito à liberdade de expressão, o qual choca-se com o direito à intimidade. E tem mais, em nosso ordenamento jurídico brasileiro, a limitação só pode ocorrer através de uma decisão judicial, utilizando-se do princípio da proporcionalidade, que, de acordo com a doutrina alemã, é um conjunto de 3 princípios: adequação, necessidade e proporcionalidade, em sentido estrito. Sendo assim, a adequação e o ato administrativo deve ser efetivamente capaz de atingir os objetivos pretendidos. A necessidade e o ato administrativo utilizado deve ser, de todos os meios existentes, o menos restritivo aos direitos individuais, e a proporcionalidade em sentido estrito. Deve haver uma proporção adequada entre os meios utilizados e os fins desejados. Proíbe não só o excesso, exagerada utilização de meios em relação ao objetivo almejado, mas também a insuficiência de proteção. Os meios utilizados estão aquém do necessário para alcançar a finalidade do ato. Diante disso, a limitação possui tipos diferenciados? Possui sim. Ela tem restrições diretamente constitucionais, restrições indiretamente constitucionais, reserva de lei restritiva simples e qualificada e restrições tácitas constitucionais. As restrições diretamente constitucionais são aquelas estabelecidas pelo próprio texto constitucional. As restrições indiretamente constitucionais são aquelas que não se encontram previstas no texto constitucional e que conferem o direito fundamental, uma vez que a Constituição limita-se a autorizar o legislador a estabelecê-las através de leis infraconstitucionais. Tem-se a reserva de lei restritiva simples quando a Constituição não determina requisitos ou qualificações para a lei. A reserva de lei restritiva qualificada quando a Constituição fixa requisitos ou objetivos para a lei restritiva e, dessa forma, limita a discricionariedade do legislador ordinário para impor a restrição ao direito fundamental. Restrições tácitas constitucionais, caracterizada também como os limites inerentes dos direitos fundamentais. Desta forma, uma autorização implícita da Constituição para restrições aos direitos fundamentais, sendo assim limites não escritos, voltado para o legislador quanto para o judiciário, com a finalidade de evitar ou resolver questões sociais, os conflitos de colisão entre os próprios direitos fundamentais ou conflitos dos mesmos com valores comunitários constitucionalmente assegurados e protegidos. Mas essa limitação pode ser feita ilimitadamente? Não. As limitações ao direito fundamental não podem ser tão profundas, pois elas se tornarão vazias.
e é preciso limitar a atividade do legislador e, assim sendo, surge a teoria dos limites dos limites. Segundo essa teoria, as próprias limitações do direito sofrem limitações e, de acordo com Dmitri, é proibido proibir o exercício do direito além do necessário, e desta maneira pode-se indicar a proteção ao núcleo essencial. O núcleo essencial veda qualquer tentativa excessiva de restrição por parte do legislador. Porém, o núcleo essencial não é citado explicitamente na nossa Constituição brasileira, diferentemente da Lei Fundamental Alemã, cujo artigo 19, parágrafo 2, dispõe que em nenhum caso pode um direito fundamental ser desrespeitado em seu núcleo essencial. Então, os direitos fundamentais podem sim sofrer limitações e, além de sofrer essas limitações, significa que qualquer limitação que se põe à aplicação imediata e vinculada de direito fundamental constitui-se uma restrição ao seu comando. Este conceito também pretende alertar que a restrição pode se dar tanto no que abrange os direitos protegidos pela norma fundamental formal, quanto ao que está ligado a tal proteção, ou seja, seu pressuposto material ou de fato. Desta forma, conclui-se que há as restrições diretamente constitucionais que impõem obstáculos às liberdades individuais expressas ou tacitamente pela Constituição, transformando o direito efetivo em direito não definitivo. Esses são os considerados limites emanentes, pois são limites máximos de conteúdo que se pode equiparar aos limites do objeto, ao que resulta da especificidade do meio de cada direito fundamental que visa proteger. Um exemplo seria o direito à inviolabilidade de domicílio, que foi restringido para executar a hipótese de flagrante delito ou desastre. As restrições indiretamente constitucionais, em que a possibilidade de condicionar o exercício pleno do direito está autorizada pela Constituição por meio de cláusulas de reservas explícitas. A Constituição indica o veículo que irá realizar a restrição, como a lei. As restrições implícitas que não se manifestam expressamente no texto da Constituição, mas afetam as regras plenamente permissivas com o fim de preservar os outros direitos e bens igualmente protegidos, como disposto no artigo 5º da Constituição, em que a liberdade de manifestação das atividades intelectual, artística, científica e de comunicação, mas a lei poderá restringir ou proibir a divulgação de obras de valor artísticos que exprimam ideias contrárias à integridade territorial, limitada pelo artigo 1º do caput da Constituição Federal. Portanto, é possível a restrição de direitos fundamentais, desde que autorizada pela própria norma constitucional que o veicula e tenha como objetivo a convivência harmônica desses direitos em um mesmo ordenamento jurídico constitucional. Isso! Você conseguiu compreender o assunto?